vimos que para a gente conseguir derivar, a gente precisava que a função fosse contínua, né? E que ela não tivesse saltos nem pontas, certo? Se ela é contínua, não tem saltos nem pontas no gráfico, a gente consegue determinar a derivada naquele ponto, tá bom? A gente viu ali naquela função f de x igual a x elevado a 4, que quando a gente pegou x igual a 1, a gente determinou o ponto A, certo? Quem é o ponto A? Ele é as coordenadas 1, f de 1. Quem é f de 1 é a imagem, ó, é a imagem de 1 pela função f. Como é que a gente verifica isso? Pega o x igual a 1, substitui aqui. Então f de 1 é 1 elevado a 4, que é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. É 1 vezes ele mesmo 4 vezes. Então a gente conseguiu determinar o ponto 1, 1. Perfeito? Para que a gente fez isso? Para traçar a reta tangente ao gráfico de f e que passa pelo ponto A, tá? É muito importante a gente compreender isso. A reta tangente ao gráfico, ela toca num ponto ali, cuja reta é tangente e passa pelo ponto A. É tangente ao gráfico de f e passa pelo ponto A. Vai acontecer isso. A gente viu como fazer. Bastava clicar ali no GeoGebra, né? No ponto, fazer a interseção ali de dois objetos, tá? Clicando ali, a gente clicava na função, clicava no gráfico, né, da função f, clicava no ponto e voa lá. Aparecia a reta tangente, tá? Muito simples. Determinando a reta tangente, a gente viu, né, mostrei que se não aparecesse dessa forma, a gente podia ir lá naquela parte de configurações, clicava em álgebra, mudava para esse formato de visualização da nossa regra que determina a reta. Então a gente viu ali, quando a gente determinou a reta tangente, que a regra que regia ela, que determinava o gráfico dela ali no plano cartesiano, é essa daqui, em que a gente pode concluir o quê? A gente conclui que a derivada de f, a derivada de f, quando x é 1, é igual a 4. Como é que a gente sabe isso? A gente olha para o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de f e que passa pelo ponto A. Esse ponto aqui que a gente já viu como foi determinado. Então, esse 4 é esse 4 aqui, ó, o coeficiente angular dessa reta tangente ao gráfico e que passa pelo ponto A. Perfeito? Essa é a derivada da função quando x é igual a 1. Isso é a derivada, tá bom? Perfeito, é o coeficiente angular, tá? Então, escrevendo isso analiticamente, a gente tem o quê? A gente escreve assim, ó, f linha, tá? A gente fala assim, f linha de 1 é 4. Ou seja, a derivada de f quando x é igual a 1 vale 4, tá? Tudo isso que a gente verificou no vídeo anterior está resumido aqui nessa equação, tá? A derivada de f, f', quando x é igual a 1, vale 4. Em outra notação, graças a Leibniz, tá? Leibniz que criou essa notação. Derivada, d de derivada aqui, ó. Derivada de f com relação a x, quando x é 1, vale 4, tá? df a gente lê rapidamente assim, df dx no ponto igual a 1, tá? Vale 4. Então essa daqui é a derivada quando x é igual a 1. df dx. É interessante a gente
vocês se acostumarem um pouco com essa notação, porque vai ser interessante na hora do estudo da integral, tá ok? Bom, isso daqui é o que, na verdade? A taxa de variação instantânea. É a derivada naquele lugar específico, para aquele valor de x, naquele ponto, tá? Essa é a taxa de variação instantânea. O que a gente vai fazer a partir de agora é determinar a derivada de uma função. A gente vai conseguir determinar a derivada em qualquer ponto que a gente queira, em qualquer valor de x, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Através de algumas regras, tá bom? Através de algumas regras. Por exemplo, para a derivada de f, a gente consegue ver que essa derivada, ou seja, f' de x, é isso daqui, ó, 4x elevado a 3. Ou, pela notação, né, de Leibniz, a gente tem assim, df dx, 4x elevado a 3. Isso aqui para a função f em todo o seu domínio. Quem é o domínio da f? Todos os reais, certo? O domínio da f são todos os reais. Então, para todos os reais ali, ela é uma função contínua, né? Ela é derivável, não tem pontas nem saltos. Então, ela é contínua e derivável. A gente consegue derivar ela, e a derivada é essa aqui. A derivada de f é essa aqui. Vamos ver aqui, ó, quanto vale f', quanto vale a derivada no valor de x igual a 1. Tá aqui, ó. A gente já calculou. Substituindo aqui no lugar do x, a gente coloca o 1, então aqui vai ficar 1 elevado a 3. 1 elevado a 3 é 1. 1 vezes 4 é 4. Tá aqui, 4. Qual é a derivada da função f quando x é 2? A gente vem aqui e substitui no lugar do x o 2. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 4, 32. Então, a derivada de f quando x é igual a 2 vale 32. Perfeito? Vamos ver algumas regras que vão ajudar a gente a calcular as derivadas de forma genérica, né? Para todo o valor de x. Quando a gente quiser, como eu mostrei agora para vocês, definir com relação a um valor específico, a um ponto específico, por exemplo, x igual a 10, a gente primeiro calcula a derivada da função, né? A derivada da função f é essa daqui. A gente calculou a derivada, pega o 10, substitui no lugar do x aqui na derivada, né? 10 elevado a 3, depois multiplica pelo 4, acha a derivada naquele valor de x. Então percebam que a derivada ela é uma nova função. Olhem aqui, essa f' aqui, ó, de x é 4 vezes x elevado a 3, que é diferente dessa f, tá? Então, quando deriva, a gente acha uma nova função, tá ok? A gente acha uma nova função. A gente tem essa função f, qual é a derivada dela? Essa aqui. Para todo o valor de x, a gente consegue descobrir qual é o coeficiente angular, né, da reta que passa por esse ponto específico que a gente está tomando aqui. Tá ok? Vamos seguir. Tá aqui, ó. Essa daqui é a regra número 1 da função constante. A gente já viu que a função constante, né, ela é dessa, ela tem a função constante, ela tem essa forma aqui, ó. F de x igual a k, onde k é qualquer valor. 1, 10, 20, 1 milhão, menos 15, 1 sobre 2, menos 30 sobre 57, qualquer coisa. K é qualquer valor. Qual é a derivada de qualquer número? É zero. Tá bom? A derivada. Gente, a gente não vai se ater à demonstração. Ah, por que que é isso? A gente vai simplesmente utilizar as regras. Tá bom? E ver exemplos para poder compreender como aplicá-las. Então a derivada de 10 é zero.
Derivada de menos 20 é zero, tá bom? Então a derivada de qualquer constante é zero, tá? F' de x é zero. Função identidade. Quando a gente tem f de x igual a x, a derivada disso é 1, simplesmente, tá bom? A derivada da função identidade é 1. Mas nós poderíamos ter uma função potência. Nem sempre a gente se depara com uma função identidade. Quando esse x tiver um expoente n, aqui percebam que o expoente era 1. Quando não tem escrito aqui, ó, o expoente é porque é 1. Quando é um expoente que não é 1, ou seja, é outro valor, tá bom? E não é zero também, não é 1 e não é zero, a gente tem isso daqui, tá? Que a derivada dessa função potência é isso daqui. E o que é isso daqui? O n, olha, percebam aqui, o n, ele era o expoente anteriormente. Ele meio que desceu aqui para junto do x, ou seja, multiplica o x. E da feita que ele desce, diminui um expoente. Da feita que ele desce, diminui 1 no expoente. Era n, passou a ser n menos 1. Então, meio que acontece isso daqui. X elevado a n, desce o n, subtrai 1 do n. Tá? É assim que fica a derivada de uma função potência. Vamos ver aqui o exemplo. Expoente 5, n igual a 5. O que vai acontecer? Desceu o 5, está aqui ele, ó, multiplicando x, subtraindo o expoente. 5 menos 1, 4. Essa é a derivada da minha função f de x igual x elevado a 5. Tá ok? Então, tá aqui.